Então, aqui outra pergunta, 2021, sobre guna. É correto? Geralmente é identificada como uma doença crônica? Não, ela é aguda. Geralmente leva à formação de bolsas periodontais. Nós estamos falando de gengivite e não de periodontite, então eu não tenho bolsa periodontal. As reações sistêmicas são mais graves em adultos? Não, tá? Não necessariamente, não necessariamente, né? Podem ocorrer em bocas saudáveis ou sobrepor-se à gengivite crônica ou às bolsas periodontais. Então, a resposta adequada aqui, né, é a D. Pode ocorrer em bocas saudáveis? Pode. Você tem aquele paciente que tem uma boca saudável, mas ele tem aqueles fatores predisponentes. Em algum momento, aquilo pode ocorrer. Ele começa a errar na higienização, é um paciente fumante, se estressa por algum motivo, ele passa a ter um quadro de uma gengivite agudizada que necrosa, que é essa gengivite necrosante. Ele pode sobrepor-se a uma gengivite já instalada? Pode. Agora, aqui ou as bolsas periodontais, né? Vejam, a alternativa correta seria essa aqui. Mas se ele está falando bolsa periodontal em gengivite, fica um pouco esquisito essa afirmação. Mas a, a banca, ela informa que essa é a correta. Lógico, eu posso ter naquela bolsa periodontal ocorrer uma uma guna na borda daquela gengiva marginal? Pode ocorrer, mas aí, se eu tenho bolsa periodontal, eu já vou considerar como sendo uma periodontite ulcerativa necrosante. Então, não sei se essa seria uma pergunta que poderia até entrar com recurso, alguma coisa desse tipo, porque ela não tá bem formulada, tá? Pucomaxilo, Belo Horizonte, 2021. Em conformidade com o exposto no Código de Ética Odontológica, são circunstâncias que podem atenuar a pena. Culpa concorrente da vítima? Sim. Veiculação de propaganda ilegal, porém com conteúdo de promoção à saúde, vai atenuar minha pena? Não, essa propaganda está irregular. Não ter sido antes condenado por infração ética. Você é réu primário? Sim. Então, se você é réu primário, você vai ter uma atenuação da sua pena. Então, prestem atenção, pessoal, sempre nisso, tá? Quando tem culpa concorrente da vítima, eu vou ter aí uma atenuação da pena. A pena vai diminuir, porque foi aquilo que eu acabei de explicar para vocês, certo? Eu tenho uma situação onde o meu paciente contribuiu para que houvesse esse problema, com um ato errado, tá bom? Então, ó, no caso aqui, culpa concorrente da vítima vai atenuar a pena? Vai. Não ter sido antes condenado por infração ética vai atenuar a pena? Vai. Agora, se você está fazendo uma propaganda ilegal, isso não vai atenuar a sua pena. Muito pelo contrário. Isso vai acabar piorando a sua pena. Vai ser um agravante. Tá bom? Foi identificado que após a divulgação de uma campanha promocional de chá gelado, em apenas 2 dias foram comercializadas 251 embalagens com 6 garrafas de 2 litros cada uma. Com isso, é possível afirmar que a quantidade de litros de chá vendidos foi de... Então, no edital de vocês está isso aí, operações com números inteiros, racionais. Então, está incluso as operações básicas de multiplicação, adição, né? Subtração, divisão. Então, aí tem 251 embalagens, né? E cada embalagem tem o quê? Cada embalagem, 6 garrafas. E cada garrafa tem 2 litros. Então, assim, você pode multiplicar tudo, né? Então, uma garrafa tem o quê? 2 litros, né? Que é cada garrafa, né? Então, 6 garrafas vão ter quantos litros, hein, galera? 6 garrafas. 6 vezes 2, né? Que dá 12 litros. Beleza. Então, você pode multiplicar agora 12 vezes 251, né? Quem faz regra de 3 em tudo vai entender o quê? Que uma embalagem possui o quê? Quantos litros? Possui 12 litros, porque uma embalagem tem 6 garrafas, né?
e 6 garrafas possuem 12 litros. Então, se uma embalagem possui 12 litros, 251 possui quanto? 251 embalagens. Só é multiplicar 251 vezes 12, né não? Então, ó, estou só explicando, mas dá para fazer direto essa questão. 251 vezes 12. Então, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1 aqui. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2. Soma tudo. 2, 1. 10. Vai 1 aqui. 3. Então, 3.012 embalagens. Letra A. É uma manobra utilizada para minimizar o risco químico, diminuir o risco químico do consultório. Acondicionar os resíduos de amálgama em recipiente inquebrável de paredes rígidas, contendo água suficiente para cobri-los e encaminhá-los para a coleta especial de resíduos contaminados. É o que a gente vem falando, né? Deve colocar num recipiente, né, com água e cobri-los e encaminhar para coleta especial, para destinação, separação e tratamento ambientalmente adequada. Por enquanto está certo. Utilizar protetores auriculares. Então, a utilização de protetores auriculares diminui o risco químico? Não tem nada a ver, né? Mantém o ambiente de trabalho com iluminação suficiente? Nossa, não tem nada a ver, né? Utilizar óculos proteção durante o manuseio de equipamentos que possuem luz halógena e o laser. Não tem nada a ver com coisa química, né? Olha aqui, ó. Os resíduos de serviço de saúde contendo mercúrio na forma líquida devem ser acondicionados em recipientes com selo de água, encaminhados para recuperação ou outra destinação que esteja de acordo com a regra definida pelo órgão ambiental competente. A alternativa correta, alternativa A. Descalvado. Olha, essa aqui, ó, é uma pergunta, é uma questão de 2012, é uma questão antiguinha, mas eu trouxe só para vocês verem que não muda muita coisa, porque ele usou, ó, a resolução do CONAMA número 5, e eu falei para vocês que a nova resolução é a 358, ó, de 2005. Essa aqui já é antiguinha, mas vocês iam conseguir resolver? Tranquilaço, tá? Por ser uma antiga, né? Ó, resíduos do grupo A apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à característica química. Opa, química é B e não A. Resíduos do grupo A apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos. Opa, essa é aqui, ó. A, biológico. Vamos ver a C. Resíduos do grupo A são os que apresentam rejeito radioativo? Não, radioativo é C. D. Resíduos do grupo A. Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde e ao meio ambiente. Esse aqui é o D e não o A. Alternativa correta, alternativa B. Vocês viram como começa a ficar muito mais fácil? Se você sabe o mínimo, A, B, C, D, E, você mata qualquer questão de resíduos de serviço de saúde, tá? Sobre a prescrição medicamentosa, assinale a alternativa correta. Alternativa A. São classificados como medicamentos comuns, analgésico, anti-inflamatório, antibiótico e AN seletivo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que os medicamentos, porque ele está falando de prescrição medicamentosa em odontologia, ele está dizendo que os medicamentos que o dentista mais prescreve são os analgésicos, os anti-inflamatórios, os antibióticos e os ANs seletivos. E se a gente fala de AN seletivo, é receituário de controle especial. Será que é isso? Será que os ANs seletivos estão entre as drogas mais comuns? Vamos ler as outras. Ó. Opção B. Além dos medicamentos comuns, os cirurgiões dentistas também podem prescrever medicamentos considerados como especiais, desde que
para uso odontológico. Opa, acho que é essa, hein? Porque beleza, quando ele fala medicamentos comuns, a gente está falando de analgésico, anti-inflamatório, antibiótico. É isso. Mas vocês também podem prescrever medicamentos especiais, desde que para uso odontológico. Importante isso. Então, não tem jeito, é essa. Mas vamos eliminar as outras. Por que essa opção A não é a correta? Por conta disso aqui, ó. AN seletivo. O AN seletivo pode ser utilizado em odontologia? Pode, pode. Mas não está entre os medicamentos mais utilizados. Não está entre os medicamentos mais comuns. Por isso que está errado isso aqui, tá? Aí a opção C, ó. A prescrição de antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, para uso odontológico, deve ser feita em receituário comum, contendo no mínimo 2 vias, sendo uma da farmácia e outra do paciente. Qual que é o erro aqui dessa alternativa? Não é em receituário comum. De fato, a prescrição de antidepressivos tricíclicos pode ser feita em odontologia, tem que ter 2 vias, sendo uma para a farmácia e outra para o paciente, mas não é em receituário comum. É receituário de controle especial. Por isso que essa alternativa está errada. Aí a D. O rol de competências do cirurgião dentista não abrange o receituário tipo B1 da cor azul. Claro que abrange. Receituário tipo B1 da cor azul é a lista dos ansiolíticos benzodiazepínicos, como o midazolam. Então, é sim. Então, tá errado falar que não abrange. Ou seja, é a alternativa B mesmo, como a gente já falou, tá? Próxima questão. Essa questão aqui, ela fala especificamente sobre medicamento genérico. O medicamento genérico, isso aqui é uma questão interessante. Por quê? Porque existe muito preconceito ainda por parte da população leiga e também por parte de muitos profissionais prescritores com medicamento genérico. Existe muito preconceito. Se é genérico, não presta. Não é assim. Não é assim. O genérico passou pelos testes. Eu comprovo, ele é comprovado que tem os mesmos efeitos que o medicamento referência. É confiável. O que acontece às vezes é o laboratório farmacêutico que pode não ser tão confiável assim. Laboratório. Mas não é porque é genérico, porque esse laboratório que não é tão confiável assim, ele vai fazer o genérico meia boca, ele vai fazer o similar meia boca, ele vai fazer o referência meia boca. Não é porque é o genérico, porque é o laboratório. Então, ele fala assim, ó, o medicamento genérico deve ser prescrito apenas em receituário especial carbonado da cor azul ou amarela. Não, claro que não. Depende do medicamento. Então, o medicamento genérico, ele surge quando? Ele surge quando ocorre a quebra de patente ou expiração da patente daquele medicamento referência. Porque pensa, o laboratório farmacêutico X, ele investiu pesquisa, investiu dinheiro, produziu um novo medicamento, que a gente chama de referência, produziu um novo medicamento, investiu milhões e milhões e milhões de dólares para desenvolver esse novo medicamento. E aí esse laboratório farmacêutico ele tem exclusividade sobre esse medicamento durante um período. O que é justo, né? Afinal de contas, os caras que investiram. E quanto tempo de exclusividade esse laboratório que desenvolveu esse medicamento referência tem? Geralmente ali 10, 20 anos, vai? É porque esse tempo começa a correr a partir do momento do registro da patente. E geralmente eles não registram lá no comecinho, já? Aliás, eles não registram só quando é aprovado pela Anvisa, eles registram bem antes, ou seja, onde eu quero chegar, que às vezes quando esse medicamento vai para a população, ele não vai ter 20 anos de exclusividade, ele vai ter menos, 10 anos, 12 anos, 8 anos, depende do tempo que demorou para se desenvolver esse medicamento e o período que foi registrada a patente. Depois que acaba a patente, expira a patente, aí
a gente vai ter o genérico e o similar. Aí sim, né? Aí a gente vai ter o genérico similar, a gente pode ter o genérico similar de qualquer medicamento. Não é só medicamento de venda controlada ou medicamento em receituário comum, não. A gente pode ter genérico de qualquer medicamento. Então, por isso que eu não posso afirmar nessa alternativa A que o genérico deve ser prescrito só em receituário especial. Não. O que vai determinar se o medicamento vai ser prescrito em receituário especial é o tipo de medicamento, se ele é um medicamento analgésico, se ele é psicotrópico, se ele é antidepressivo, se é isso. É a portaria 344, aquela lista que eu falei para vocês. Opção B. O medicamento genérico é um produto igual ou comparável ao de referência em quantidade do princípio ativo, concentração, quantidade de concentração é a mesma coisa, né? Mas tudo bem. Forma farmacêutica, ou seja, o que ele está dizendo aqui, ó? Isso aqui é importante, ó. O que ele está dizendo? Se o referência ele tem 50 miligramas, o genérico também tem que ter 50 miligramas. Se o referência for um comprimido, o genérico tem que ser um comprimido. Se o referência for uma solução, se for um xarope, o genérico não pode ser um comprimido, tem que ser um xarope também. Tem que ser a mesma forma farmacêutica. Modo de administração. Se o referência é administrado via sublingual, o genérico também tem que ser sublingual. E qualidade, que pretende ser com ele intercambiáveis. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, ó? Que o medicamento genérico, por ter o mesmo princípio ativo, a mesma concentração, a mesma forma farmacêutica, a mesma via de administração e a mesma qualidade, eu posso trocar um pelo outro. É o que a gente chama de intercambiabilidade. Eu posso trocar um pelo outro. Se o paciente chega na farmácia com um receituário feito por você com medicamento nome referência, lá na farmácia, o farmacêutico pode sugerir a mudança. Ó, se você quiser, tem um genérico, tá mais barato. Né? Então, isso é o que a gente chama de intercambiabilidade. Ou seja, essa alternativa é correta. É correta. Mas vamos ver as outras para eliminar. Ó. O medicamento genérico é geralmente produzido após expiração ou renúncia da patente e de direitos de exclusividade. Ok, tá certo. Porém, não há comprovação de sua eficácia, segurança e qualidade através de testes de biodisponibilidade e equivalência terapêutica. Toda essa segunda parte está errada. Há sim comparação de sua eficácia, segurança e qualidade. Como que eu comprovo isso? Como que os caras fazem esses testes? A gente chama de biodisponibilidade e bioequivalência, ou equivalência terapêutica. Então, eu vou verificar o quanto de droga, o quanto de genérico que entra no sangue. E vou comparar essa biodisponibilidade com referência. E tem que ser igual. Tem que ser igual, porque senão a Anvisa não aprova. Isso é o que a gente chama de testes de biodisponibilidade e de bioequivalência, ou equivalência terapêutica. Tá? Então, tá errado falar que não passa por isso, porque passa sim, senão não seria intercambiável. Aí, por isso que a alternativa está errada. Aí a D. O medicamento genérico apresenta o mesmo fármaco com menor concentração que o medicamento referência de marca. E, portanto, não tem comprovada a sua bioequivalência. Está errado. O genérico, ele apresenta, sim, o mesmo fármaco e a mesma concentração que o referência. Senão, não poderia ser intercambiável. Né?